Muito bem, senhoras e senhores, hoje é dia 2 de dezembro de 2016, sexta-feira, menos uma sexta-feira na sua vida e, consequentemente, menos um mês na sua vida. E lá vamos nós, rumo ao caixão, rumo a 2017, rumo à morte, rumo... sei lá o quê. Sei lá, cara. Que semana bizarra, que final de ano, né? Eu tô falando óbvio do negócio que aconteceu com a Chapecoense, mas do que aconteceu com a Chapecoense dá pra analisar um monte de coisa. E só pra você ter uma noção, cara, no dia anterior, quando é que caiu o avião lá, cara? Quando é que caiu? Eu não lembro mais nada, eu não sei mais... noção de tempo, eu não sei, eu não consigo mais me inserir no tempo da existência. Tá completamente confuso tudo pra mim. Mas vamos lá, sei lá, caiu quando? Um dia antes de cair, eu tava falando com um amigo meu, que eu tava programando com ele uns negócios pro podcast de final de ano, eu tenho que fazer aqueles comerciais fictícios e tal, eu tava falando com ele, a gente tava procurando coisa pra fazer piada. Aí eu perguntei pra ele, cara, não teve nenhuma tragédia esse ano ainda que a gente possa fazer piada? Aí o cara, pois é, não teve tragédia esse ano. Aí, no dia seguinte, Deus me dá uma tragédia. Caralho. Bom, e aí também de noite, eu lá na página do podcast eu postei que a gente tava entre os 10 top de comédia no Brasil. E no geral, do podcast do Brasil tava em... qual é a posição que é 90º? E aí eu postei isso lá e depois eu postei um vídeo do Dinho dos Mamonas. E aí, beleza, eu fui dormir e no dia seguinte tem um desastre aéreo. Caralho, e aí também... eu lembro que eu fui dormir, aí eu acordei pelas 8, eu abri meu telefone... Tinha um amigo meu me mandando um monte de coisa, um monte de mensagem. E aí eu pensei, puta, deu alguma merda, porque ele sempre me manda quando tem alguém, alguma dessas feministas patricinha aí desse meu contexto de faculdade e ex-namorada feminista, essas coisas. Eu pensei, tá, devem ter feito alguma coisa, o cara veio me mostrar, né? Não, mas daí ele tinha me mandado lá as notícias, os negócios. Aí eu, bom, fui ver, acompanhei tudo, tal. E aí, cara, percebi que disso aí surgiram 3 movimentos. O primeiro movimento das pessoas que se comoveram, se solidarizaram, ficaram tristes e conversaram com as pessoas que também ficaram tristes, né? Todo mundo na mesma sintonia, que é importante, que isso eu vou falar daqui a pouco. E aí teve as feministas lunáticas que começaram a comparar, porque morre tantas mulheres e ninguém se importa. Em primeiro lugar, que todo mundo se importa, tanto que tem um monte de movimento aí desses de vocês que torram a paciência o tempo inteiro, por mais que morram 4 mil mulheres assassinadas por ano, em contrapartida morrem 46 mil homens assassinados por ano, né? Por mais que vocês queiram achar que num país onde se mata mais do que num país de guerra é impressionante morrer mulher, então tá, cara, vai. Mas vocês têm tudo, vocês têm o apoio da população, vocês têm o apoio dos políticos, vocês têm o apoio da narrativa jornalística, que a mulher sofre, que não sei o que. Vocês têm tudo, cara, vocês têm tudo. Né? E morre mulher, e aí morre lá um monte de gente, e aí eles ficam enchendo o saco. Não pode... ficar triste porque os homens fazendo machice, esses monte de absurdo. E junto com essa leva de merda aí, desses caras mala pra caralho, tem uns caras, porque morre gente na África, porque morre gente na Síria e ninguém se importa. Sem ninguém se importa porque eles moram num lugar onde morre gente o tempo inteiro. Porra! Tu quer que o meu cérebro ache inédito uma coisa que não é inédita? É isso que eu não consigo compreender. O que vocês querem que o meu cérebro pense? Se eu vejo que na Síria tá tendo guerra, o meu cérebro já tá preparado pra lidar com mortes naquele lugar. Sem contar o fato de que a Síria é longe. Tem outra coisa também, cara. Vou explicar. A gente fica triste, a gente fica espantado, a gente toma um choque de realidade quando a gente vê a morte por perto, tá? Então, quanto mais perto ela acontecer,
o nosso cérebro interpreta que era pra ser a gente. Quanto mais perto, maior a chance de ter sido a gente naquele lugar. Nesse caso, a morte. É assim que o nosso cérebro interpreta. É um instinto de sobrevivência. Por isso que a gente fica triste. Por isso que a gente lota o estádio. Por isso que a gente troca o perfil, a foto do nosso perfil pro símbolo da Chapecoense. É por isso. A gente se põe no lugar. Foi muito perto. E também tem o fato de ser um time de futebol da primeira divisão, que é uma coisa que todo mundo acompanha. Que aí dá mais sensação de proximidade ainda. Tem um outro fato, que é os jogadores da Chapecoense jogaram no Grêmio, jogaram no Inter, jogaram no Corinthians, jogaram no Palmeiras, jogaram no Flamengo. O Caio Júnior treinou um monte de time no Brasil. Então são pessoas públicas que quem acompanha futebol conhece elas e não sente que são amigas, mas são conhecidos. Então quando acontece isso com pessoas conhecidas, próximas, a gente sente o embaque, sei lá. O que eu tô falando? Sim, e é assim que a gente se protege, cara. Eu vou dar um exemplo. Quando o cara das cavernas lá, quando tem um vilarejo com várias caverninhas lá, tá? Aí tu acorda um dia na tua caverna e a caverna do teu lado foi arrombada, os habitantes daquela caverna foram todos esfaqueados, tá todo mundo morto. Tu vai ficar mal pra caralho, porque o teu cérebro vai te proteger, vai pensar, podia ter sido eu, foi do meu lado. E a caverna do lado vai sentir também a mesma coisa. A caverna do outro vilarejo vai sentir a mesma coisa, só que um pouco menos. A caverna da outra parte do mundo, quanto mais distante, menos vai sentir. Até que tu vai chegar na caverna lá do outro lado do mundo, na Síria, por exemplo, e os caras não vão sentir, eles vão ficar, putz, morreu um monte de gente, mas não vai sentir porque não foi perto. Aí os caras ficam tentando, eu não sei o que é que eles ficam tentando fazer, ficam tentando fingir que, olha, não me importa, por que vocês estão se importando, é só um time de futebol. Cara, podia ter sido, sei lá, cara, podia ter sido qualquer coisa que caísse. Não é pelo fato de ser um time de futebol que as pessoas estão tristes, é porque o futebol é presente, mas ninguém tá, puta, morreu um time de futebol, ninguém tá assim, ninguém pensa isso. Bom, e aí tem outra coisa, né? O que mais. Tá, aí teve os caras, as feministas e os militantes. Na África morre. Tanto com a África, cara. Todo mundo sabe, morre gente de fome o tempo inteiro, cara. Se fosse uma coisa inédita. É que tem que ser uma coisa inédita pra ser tragédia. Tem que ser inédito pra causar choque. Quanto mais próximo e mais inédito, mais a pessoa vai sentir. Por que as pessoas ligadas ao futebol no mundo inteiro sentiram? Porque os outros times de futebol, Real Madrid, Barcelona, Bayern, o Atlético de Madrid fez as coisas, mas todos os times do planeta fizeram. Por quê? Porque aconteceu com um time de futebol e é para aquilo. Não é o fato de ser um time de futebol, é o fato disso ser próximo deles, porque eles viajam o tempo inteiro também. Por isso que eles sentiram. Ineditismo e proximidade é o que nos traz choque nesses aspectos. Se não for inédito e for próximo, como por exemplo no Brasil, assalto, morte por assalto, não é inédito. Só que quanto mais próximo de ti, mais chocado tu vai ficar. Se morrer um cara, eu tô em Porto Alegre, se morrer um cara assassinado por causa de um assalto agora em São Paulo, eu não vou ficar chocado. Eu vou ficar, puta, que merda, mas eu não vou ficar solidário, não vou ficar mal, não vai acontecer esse movimento todo. Agora, morreu uma mulher aqui há poucos dias, que foi perto de um lugar frequentado, foi num contexto próximo das pessoas, que era uma mulher indo buscar o seu filho na escola. Essa sensação de proximidade causou que a morte dessa mulher se transformou num negócio maior, e todo mundo sentiu, e blá blá blá. Porque o contexto era próximo da rotina das pessoas, que é de buscar seu filho. Era uma mulher, uma mãe, as pessoas são mães, as pessoas se preocupam com mães. É assim que vai. Então é isso. É óbvio que eu sei que morre gente na África, ninguém quer que morra gente na África, mas isso acontece há tanto tempo, a gente já sabe. Não é inédito e não é próximo. Então, a gente não é que a gente não se importa, é que a gente só fica, cara, não é inédito, não é próximo, eu não posso fingir pro meu cérebro pra ele criar uma sensação que não existe. E outra coisa que ninguém, eu não sei, pelo menos eu não vi isso sendo dito por aí, é o poder da tristeza. Como a tristeza une as pessoas. Isso é uma coisa que eu digo no meu podcast há um tempão.
sobre como a tristeza é importante, como a tristeza eu acho que é o único sentimento autêntico do ser humano. Os outros eu sinto que é forçado. Por exemplo, as pessoas falam... eu falei o outro grupo, né? Então tem as pessoas que sentiram, tem os militantes xaropes e tem o pessoal que quer fingir de ser diferentão. Porque não me importa. Por que vocês estão forçando? Porque morre gente também todo dia. Tem esses caras também. E infelizmente esses caras não estão aproveitando a chance de perceber como a tristeza é importante. Porque a tristeza nos coloca todos no mesmo nível, cara. E a tristeza acionada pelo medo da morte, pelo choque da morte... Cara, todo mundo sabe que um dia vai morrer. Todo mundo tem a noção de que um dia vai morrer. Só que a gente vai vivendo e parece que aquilo lá não existe. Eu acho que o nosso instinto de sobrevivência começa a meio que ignorar que a gente vai morrer, que a gente pode morrer a qualquer momento. E a gente vai vivendo e meio que esquece que existe a morte. E essas tragédias servem pra nos colocar no nosso lugar, cara. Pra gente calar nossa boca... E opa, somos todos insignificantes. E quando tu admite que tu é insignificante, tu olha pro outro cara e tu acha que ele tá na mesma sintonia. Tu acha que ele também tá presenciando a morte e tá triste por causa daquilo. Porque, cara, a felicidade, cada um é feliz por um motivo. O cara é feliz porque trabalha em um lugar que ele gosta, o outro porque come mulher, o outro porque tem uma banda... O outro porque, sei lá, porque passou na faculdade, o outro porque ganhou na Mega Sena, o outro... Cada pessoa tem um motivo pra ser feliz, o que nos desnivela como seres humanos. A gente não tá na mesma sintonia. Eu tô feliz com uma coisa e eu passo por um cara na rua e ele tá feliz com outra coisa, eu não tenho sintonia com ele. A gente tá excluído. A felicidade é um sentimento que exclui as pessoas. Ou que divide em grupos. A tristeza é um sentimento que une todo mundo. E ainda mais nesse aspecto, claro, tu pode estar triste porque alguma coisa aconteceu, com outro cara aconteceu outra coisa, mas a sensação é a mesma. E é por isso que as pessoas conseguem se identificar no meio da tristeza. Quando tu tá triste porque tua namorada te deixou e tem um cara que tá triste porque ele perdeu o trabalho. Vocês conseguem se conectar com a tristeza. Se tu começar a falar com o cara, pô, tô mal pra caralho. Perdi meu trabalho, e tu fala, puta, cara, minha mulher me deixou depois de tanto... Tem a sintonia. Agora, se tu tá feliz, cara, não tem sintonia nenhuma. A felicidade, eu acho ela um sentimento bem egoísta, bem merda. E quando acontecem essas tragédias, que é acionada pelo medo da morte, todo mundo tá com medo da morte nesse momento. Todo mundo se coloca no lugar. Então, quando tu anda na rua, eu acho... Por exemplo, em Chapecó, as pessoas estão unidas por causa da tristeza. O cara deve passar na rua e passa pelo outro cara, desconhecido, o cara nunca viu na vida. O cara sabe que aquele cara tá triste também, porque ele tá com medo da morte também. Então, essa é uma coisa que une, cara. E aí tu vai olhando o que aconteceu depois disso, cara. Eu sempre disse aqui que quando as pessoas abraçarem a tristeza e admitirem que a tristeza existe, é aí que vai acontecer a verdadeira revolução que todo mundo tá esperando. Essa é a minha teoria, não sei se eu tô certo ou tô errado. E se você quiser ter uma provinha de como seriam as coisas se as pessoas aceitassem a tristeza e a partir dela soubessem viver, a partir dela... Aliás, não a partir dela, mas se as pessoas aceitassem a tristeza e perceberem... Não, ela existe, ela tá aqui dentro de mim. Olha o que foi a quarta-feira dessa semana, onde era pra ter a final da Sul-Americana entre a Chapecoense e o Atlético Nacional. Olha o que foi aquilo, cara. Olha o que aconteceu na Colômbia. Os caras lotaram um estádio e fora do estádio os caras lotaram a rua, todos unidos em volta da tristeza, para prestar homenagem pro time adversário que morreu. Enquanto isso, em Chapecó, o estádio tava lotado também. Então, cara, tu tinha uma união em volta da tristeza em Santa Catarina, em Chapecó, numa cidade que até ontem ninguém tinha ouvido falar, e outra na Colômbia, em Cali, que não tem nenhuma ligação com o Brasil, que não tem nenhuma ligação com a Chapecoense, não tem nenhuma ligação com aqueles jogadores, não tem nenhuma ligação com nada.
E esse fato uniu duas coisas que não tem nada a ver, porque cada um tava no seu mundo, cada um tava vendo a sua felicidade diferente uma da outra. E foi uma festividade de solidariedade. Então, se tu quer ter uma provinha do que seria se as pessoas entendessem a tristeza e começassem a admitir que ela existe, pega a noite de quarta-feira na Colômbia e em Santa Catarina e vê como é que seria o mundo inteiro se a gente conseguisse viver aceitando esse sentimento. Como é que seria para sempre a convivência humana se a gente aceitasse a tristeza. Tá me entendendo, cara? Porque a gente vai vivendo, cara, a gente acorda de manhã e a gente, opa, não é comigo esse negócio de morte aí. E segue o dia, e trabalha, e ignora as pessoas, e só fala com quem nos interessa, e passa reto na rua, não olha pro porteiro. E vai, no dia seguinte eu acordei de novo, cara. Eu acho que eu não vou morrer, hein? Se eu morrer vai demorar pra caralho. E vai seguindo, cara. E a gente vai indo e vai se dividindo como se não existisse a morte. E daqui a pouco vem. O acidente não é um acidente em si, não é o avião com a Chapecoense caindo. É a morte passando do nosso lado. É isso que significa essa tragédia, cara. É isso que significa essa tragédia. É a morte do teu lado. Pegou o cara do lado. É isso que acontece. Por que a sensação de morte é ao nosso lado? Por causa do contexto de ineditismo que nos faz pensar, porra, a qualquer momento eu posso morrer. E de proximidade. Né? Que não só a proximidade geográfica, no fato de ser em Santa Catarina, mas o futebol acaba aproximando todo mundo ao mesmo tempo. Então o cara que tá em São Paulo sentiu forte pra caralho, do mesmo jeito que o cara tá em Santa Catarina, e o cara que tá no Rio Grande do Sul, o cara que tá no Paraná, o cara que tá no Nordeste, todos sentiram porque o futebol nos aproxima. E pra ser justo, cara, com certeza em Chapecó é onde há a maior, onde a tristeza tá mais forte. Aí tu sai de Chapecó, nas cidades ao lado, continua forte, mas menos que Chapecó. E tu vai abrindo esse espectro de distância e tu vai pegando ali... Sabe quando lançam aquela bomba atômica e ela explode assim e depois começa a abrir um círculo de fumaça tomando conta? Isso é a tristeza. Então quanto mais perto do centro desse círculo, mais forte está a tristeza, e quanto mais longe, menor. Então tu chega lá na Austrália, por exemplo, os caras não estão sentindo tanto, entendeu? Mas o fator futebol faz, mesmo nos lugares mais distantes, onde teoricamente o cérebro do cara não precisaria se defender da morte, o fator futebol aproxima mais ainda pessoas distantes. Então um cara que participa do futebol na Austrália, que joga futebol na Austrália, ou que vê futebol, que tem um time de futebol, ele vai sentir também forte. Não tão forte quanto o cara que tá em Santa Catarina, quanto o cara que tá no Rio Grande do Sul, que tá no Brasil e que tá nas redondezas, mas vai sentir. E tu pode ver, cara, quais foram os dois times que mais sentiram esse negócio, que prestaram grandes homenagens: o Manchester United e o Torino, que são dois times que sofreram a mesma coisa. Porque tem a proximidade, cara. Proximidade. Tem outra coisa também que eu queria falar. Eu lembro que antigamente eu não entendia 1 minuto de silêncio. Eu era jovem revoltado. Por que faz 1 minuto de silêncio? Porque é coisa ridícula, velho. Eu comecei a entender o que significa 1 minuto de silêncio depois desse negócio que aconteceu. Eu tava olhando o vídeo do Liverpool e Leeds. Eu acho que era a Copa da Inglaterra. O vídeo já começa, eu já comecei a arrepiar o meu braço. A torcida do Liverpool tá cantando aquela música You'll Never Walk Alone. Que ela já começou, caralho. Será que eles estão cantando isso por causa do negócio? E aí o cara do estádio, o locutor do estádio, fala, né, conta o que aconteceu, que caiu lá o negócio. Isso é outra coisa que me deixa arrepiado, cara. O poder da tristeza, cara. Isso que as pessoas... Eu vi que um monte de ouvinte meu começou a... por que estão
se preocupando com o futebol, porque, blá. Cara, é isso que eu venho falando há 1000 anos, cara. O poder da tristeza. A tristeza é positiva. A tristeza nos faz melhorar. E olha o que aconteceu, cara. Um cara na liga inglesa tem um locutor falando um negócio movido pela tristeza. Ele tá falando um negócio que não só une um monte de gente que tá naquele estádio em torno de uma sensação, como mostra, eu tô ficando arrepiado, mostra a proximidade do ser humano na Inglaterra com o ser humano no Brasil, que por sua vez tá ligado ao ser humano na Colômbia, que fez aquela homenagem, e que vai se espalhando uma união enorme dos seres humanos. A tristeza é maravilhosa, cara. Eu fico assim, quando eu vejo ouvinte meu pagando essa de fodão, indiferente, que não se importa, eu fico, cara, vocês não entenderam nada, cara. Não é que vocês tenham que entender e concordar comigo, ou pelo menos não sei lá. E é lá que eu tô falando, mas, cara, é isso que eu tô falando há anos sobre a tristeza, cara. E agora tá acontecendo na nossa frente, tá acontecendo a revolução da tristeza, as pessoas estão se unindo por causa da tristeza. Isso é magnífico. E aí, cara, começou lá o locutor do estádio falar o negócio, contar, e o cara falou, Chapecoense, blá blá. E aí ele pediu pra fazer um minuto de silêncio. O estádio inteiro ficou quieto durante 1 minuto, cara. E quando eu tava olhando aquilo, eu comecei a perceber o que significa 1 minuto de silêncio. 1 minuto de silêncio significa nós vamos viver agora durante 1 minuto plenamente. E por que dá pra fazer isso quando acontece uma tragédia envolvendo morte? Porque tá todo mundo nivelado no mesmo patamar. Tá todo mundo sentindo a mesma coisa. Então se tu falar, vamos fazer 1 minuto de silêncio aqui porque o Arthur foi promovido. Sei lá, quem é que vai ficar em silêncio pra homenagear esse momento? A minha família, as pessoas que estão próximas de mim. O resto do estádio vai ficar o quê? Agora, quando tem uma humanidade inteira movida por uma sensação, é positivo pra caralho, cara. Infelizmente a gente precisa dessas merdas, a gente precisa da tragédia, a gente precisa da criança com câncer, precisa do acidente, a gente precisa dessas merda pra nos colocar no nosso lugar, pra gente pensar que tudo é insignificante, que tudo é uma merda. E quando eu falo que tudo é insignificante, não é, tudo é insignificante, então vamos sair matando todo mundo. Não, justamente o contrário. Tudo é insignificante, então não tem por que sair matando todo mundo. Tudo é insignificante, então, cara, então me dá um abraço aí, vamos seguir. Sabe? Pra que ficar se estressando com merda? Pra que ficar brigando? Esse é o ponto. E 1 minuto de silêncio, cara. Quando as pessoas ficam 1 minuto de silêncio quando acontece uma morte, as pessoas estão vivendo pela primeira vez. Estão vivendo por 1 minuto. Eles estão dizendo assim, cara, a gente passou aqui anos sem perceber que a morte é mais presente do que a gente imagina, e a gente fica aí cantando, andando pra lá e pra cá, brigando, e conversando, e falando, e ouvindo música, indo pra festa, e trabalhando, e estudando, e buscando coisas, e sei lá, cara, e discutindo política, ideologia, discutindo futebol, e a gente nunca percebeu que tudo isso aqui é uma merda, que tudo isso aqui é uma das coisas mais significantes, não, que a vida é a coisa mais significante da própria vida, que isso aqui é só a passagem pra morte. Porque a gente nunca ficou em silêncio. Por que a gente nunca ficou em silêncio? Porque a gente acha que não é com a gente a morte. Que a gente fica falando, e indo, e conversando, e ouvindo música, e fazendo coisa, porque a gente fica, morte, vai chegar só quando eu for velho. E quando dá esse baque, quando a morte vem e dá na tua cara e mostra assim, cara, olha aqui, ó, eu tô aqui do teu lado. As pessoas fazem o quê? As pessoas fazem 1 minuto de silêncio para viver pela primeira vez. Eu tava olhando aquele vídeo do Liverpool, o silêncio, cara, e eu pensei, eu tava olhando pra eles e eu comecei a ver, cara, esses caras estão vivendo a plenitude humana pela primeira vez nas suas vidas. Porque só quando tu fica em silêncio, parado, é que tu realmente está vivendo o teu corpo, o teu ambiente, a pessoa do teu lado, o contexto inteiro. É só aí que tu consegue ter ciência de si mesmo e perceber a vida. É quando tu fica em silêncio. Tudo o resto que a gente faz é pra fugir da vida. Trabalhar, estudar, festa, futebol,
música, amizades, programação, o churrasco domingo, a corrida, a academia, a alimentação, tudo isso a gente faz para fugir do absurdo que é estar vivo. Esse é o nosso ponto de partida. É o medo de estar vivo, de morrer sem nada, de perceber que tudo é uma merda. E a gente vai se distanciando da morte, a gente vai se distanciando da tristeza, a gente vai vivendo, fazendo as coisas. E a maioria das pessoas não tem a noção. Eu sei, eu e você, meu ouvinte, a gente segue a vida e a gente tem a tristeza, a gente já sente a tristeza, só que agora a gente tem um monte de gente na mesma sintonia, cara. E o minuto de silêncio, o cara tá parado vivendo, e não só vivendo. Mas pensa aqui comigo, cara, quando tem duas pessoas no mesmo ambiente, tu não consegue ficar em silêncio. Cara, tu entra no elevador com uma pessoa, o tempo do elevador sair do térreo e ir pro teu andar é um negócio que tu fica... Ai, meu Deus, ai, caralho, que eu... E o outro cara também tá, meu Deus do céu, que coisa, que eu falo alguma coisa, não falo alguma coisa. Tu entra vai na recepção do dentista, tem um cara lá, tu senta lá e tu... Puta, tem um cara aqui, ai, meu Deus. Porque tu vai ter que ficar em silêncio junto com um cara, vocês não estão na mesma sintonia. Aquela sensação de plenitude da vida, ela incomoda numa situação dessas. Porque o cara não tá na mesma que a tua. O cara não tá vivendo a mesma coisa que tu tá vivendo. Então vocês não estão unidos, então tu tem que inventar um diálogo no elevador, justamente porque vocês não estão unidos. Porque tu tem que tirar aquilo de perto e simular uma união. Pra simular uma interação pessoal, pra simular uma amizade. Porque no fundo a gente tá completamente desconfortável por estar vivo, por estar no mesmo ambiente. E quando existe um fato que nos une, e esse fato é a morte passando do nosso lado, tu não precisa falar nada. Tu tem 50 mil pessoas num estádio que conseguem ficar em silêncio durante 1 minuto e estão confortáveis com aquilo. Porque elas todas estão na mesma sintonia, todas elas estão confortáveis com estar do lado de uma pessoa que elas nunca viram na vida. Olha como é que é um estádio normalmente, cara. É gritaria, é conversa, é papo, é aquele... É isso. Porque tu tá num estádio, porque tu não pode ficar em silêncio. Imagina se todo mundo ficar em silêncio no estado do nada sem ter acontecido nada. Todo mundo vai ficar desconfortável. Porque ninguém tá na mesma sintonia. Ninguém tá movido por um negócio. E sim, a nossa tristeza por causa da Chapecoense não é a Chapecoense. Não são as pessoas que morreram. Porque elas morreram, cara. Morreram. Elas não estão sofrendo. Elas morreram. A nossa tristeza é justamente por perceber... E isso não é consciente. Eu acho que o nosso cérebro... É um mecanismo de defesa do cérebro contra a morte. O instinto de sobrevivência de fugir da morte. Então ela nos choca quando a gente vê a morte pra gente se cuidar. Por exemplo, vai ter gente agora que não vai entrar em avião por um bom tempo. Por quê? Instinto de sobrevivência. O teu cérebro te chocou com um acidente de avião pra te proteger de sofrer um acidente de avião. Então as pessoas estão envolvidas nisso. E pra ser sincero, eu não tô triste porque o Kempis morreu, porque o Bruno Rangel morreu, por exemplo. Eu particularmente estou triste porque eu acompanho o futebol, eu conhecia eles eram próximos a mim no meu imaginário. Mas agora, pensando um cara que nem sabe quem é o Bruno Rangel, que nem é o Kempis e blá blá, as pessoas não tão tristes por causa da morte deles. A gente tá triste, porque a gente percebeu. Eu já sabia, e você, meu ouvinte, provavelmente já sabia, mas agora a gente tem as pessoas ao redor também sabendo isso. Eu vou falar gente, no caso a humanidade, percebeu que a morte tá aí, muito presente, e ela pode te pegar a qualquer momento. E 2, porque tu te solidariza com as pessoas ao redor, por causa dessa tristeza. Então tu tem as famílias que ficaram, tu tem os filhos que ficaram. E como tu tá sentindo a mesma tristeza que eles, porque tu consegue te identificar
no caso, a morte, porque, por exemplo, cara, se morre teu pai, o cara do teu lado, ele imagina o pai dele morrendo. E o cara cria uma ligação contigo. Entendeu? Agora, eu que não tenho pai, se o pai do cara morrer, eu não vou sentir tanto porque aquilo não faz parte do meu mundo. Eu não tenho pai. Só pra tu perceber como a gente vai se identificando com coisas, cara. E nem todo mundo consegue se identificar com a mesma coisa. Por isso que a humanidade é tão desunida. Por isso que tem... Os caras brigam por causa de futebol, os caras brigam por causa de política, os caras brigam por causa de ideologia, o cara faz uma piada da regatinha de bater mulher, os caras brigam, o cara ameaça bater, o cara ameaça perseguir, o cara ameaça que não vai mais poder ir na faculdade. Tá me entendendo, cara? Porque as pessoas têm cada um seu interesse. Tá me entendendo? E quando tu tem interesses próprios, tu interpreta tudo no mundo como se fosse aquilo ali o que vale e tu tem que brigar por aquilo. Então todo mundo desunido pra caralho, e tudo é uma merda, tudo é direita e esquerda, Dilma e Temer, e aí tem essas porras, essas chatice. Domingo passado quebraram a casa de uma pessoa por causa do drone lá, do Grenal, o cara botou um drone no estádio com o fantasminha da Série B, foram lá, quebraram uma casa que nem era do cara, tá me entendendo, cara? Porque tá todo mundo desconectado, tá todo mundo na sua, tá todo mundo vivendo a sua. Então, a minha teoria sempre foi, cara, quando a revolução vai ser a revolução da tristeza, quando todo mundo parar e pensar, eu sou insignificante, a minha luta é insignificante, a minha ideologia provavelmente está errada, meu time, foda-se, não vou brigar por causa do meu time, é um time de futebol, é uma coisa insignificante, a minha vida é insignificante porque eu posso morrer a qualquer momento, quando isso tudo vai trazer tristeza. E, cara, e é justamente pelo medo da tristeza que as pessoas não admitem a sua insignificância. Então todo mundo tem uma luta. A feminista é feminista, o esquerdista vai pra frente e luta. Aí tem os conservadores lá brigando lá não sei aonde por causa do... invadindo o Senado. E aí briga com os esquerdistas. E aí tem os times de futebol, cada um briga com um time de futebol. Tem os caras que gostam da banda tal e briga com o cara da outra banda. Por que as pessoas fazem isso? Porque as pessoas estão fugindo da tristeza. Todos os conflitos que existem é porque as pessoas estão fugindo da tristeza. Não querem admitir que a tristeza faz parte delas. E eu vejo que essas tragédias, ninguém queria que acontecesse, óbvio. Mas elas são importantes para nos puxar de volta para a realidade. E perceber que é tudo uma grande brincadeira, cara. Que tu pode amanhã embarcar num avião e morrer. Pode entrar num carro, morrer. Cara, qualquer impacto um pouquinho mais forte no teu corpo, tu morre, cara. Se faltar luz, faltar água, a nossa vida é muito frágil, cara. É muito frágil. E esse é o ponto. É por isso que eu aqui, eu não levanto bandeira nenhuma. Eu não sei, cara, como é que eu vou defender um posicionamento, um negócio... Se eu não faço a menor ideia, porque quando eu consigo admitir que a minha vida é insignificante, e por que eu consigo rir de várias coisas? Por que eu consigo falar merda de qualquer coisa? Eu não brigo com ninguém, cara. As pessoas acham que eu vou ver uma feminista na minha frente, eu vou brigar com ela. Não vou, cara. Eu vou gravar um podcast falando bobagem, falando das incoerências dela. Mas, cara, na minha vida, no meu dia a dia, eu não vou fazer nada com ninguém, cara. Com ninguém. Entendeu? Esse é o ponto, cara. O que eu faço é me divertir pra caralho. Porque eu sei que a vida é insignificante. Então, e eu vejo nesses momentos de comoção nacional, ninguém admite que a vida é insignificante, mas o cérebro tá dizendo a vida é insignificante. É por isso que as pessoas se comovem. E essa sensação toda trouxe todo mundo junto, cara. Sabe, cara? Tirando as feministas lunáticas, que usaram isso como palanque? Como palco, pra merda da ideologia delas, pra ficar postando textão no Facebook e ficar... Elas só pensam na luta delas. Tirando elas, cara, o resto... Tirando elas e os mala que começaram... são um time de futebol, eu não me importo. Tirando esses caras, o resto, todo mundo se uniu, cara.
Isso é positivo pra caralho. Isso é ótimo. Isso é o que eu sempre quis. Desde que eu comecei esse podcast, eu sempre falei isso, cara. O dia que a tristeza for admitida como um sentimento que tá aí, presente, e as pessoas pararem de tentar fugir dela, o mundo vai ser melhor. E a gente tá tendo uma semana aí de provinha de como seria melhor o mundo. Porque, cara, eu tive vontade de falar com pessoas quando aconteceu isso. Tive vontade de conversar. Pô, como é que tá aí? Como é que tá a vida? Falei com um cara que eu não falava há muito tempo. Sabe, cara, me deu vontade de... Porque eu sabia que as pessoas estavam todas na mesma sintonia. Na mesma sintonia que eu sempre estive. E agora eu posso me unir com as pessoas. Eu posso falar com as pessoas. E... eu vou falar aqui. Eu faço um podcast às vezes com o Jean, do Encanador Chapado, sobre futebol. E eu vi um tweet dele sobre isso, ele dizendo assim, não sei quantos mil anos de civilização e o ser humano ainda não sabe lidar com a morte. Não sabe? Eu fiquei, cara, como não sabe? Me diz qual é o outro animal que se solidariza, se une e presta homenagem aos mortos. Isso é lidar com a morte. Os outros animais não sabem lidar com a morte, que morre o cachorro do lado do outro cachorro, o cachorro passa reto. Morre o macaco do lado do macaco, o macaco tá bom, morreu. Morre uma minhoca do lado da minhoca, continua vivendo a vida. Porque eles não sabem lidar com a morte, porque eles não sabem que a morte existe. Pra eles morreu. Eles não têm a consciência da finitude da vida. O fato de a gente ter consciência da finitude da vida nos faz perceber a própria morte e nos faz perceber que alguém morreu quando alguém morreu. E nos faz perceber a consequência que a morte daquelas pessoas vão causar para as famílias, para as pessoas que dependiam delas, etc. Então a gente sabe lidar com a morte. E muito bem. Tu vai me dizer que 2 estádios lotados, um em Santa Catarina, outro em como é que é? América de Cali? E outro em Cali, na Colômbia. É Cali? Ou é o Atlético Nacional? Sei lá. Outro na Colômbia. Um estádio lotado em Santa Catarina, outro estádio lotado na Colômbia. O que mais que a gente precisa fazer para estar lidando com a morte? Isso é não só aprender a lidar com a morte, mas mostrar que o ser humano sabe lidar com a morte. Melhor do que qualquer outro animal. Eu não sei qual é a proposta. Que bata um avião no morro, morre um time de futebol, que é próximo a todo mundo por causa do contexto, e a gente fique... morreu e continua vivendo. Isso seria não lidar com a morte. Isso seria, morreu, segue a vida. Não pensa na morte, não pensa nela, não pensa que é contigo, não cogita a possibilidade que vai ser um dia que tu que vai morrer. Não lida com a morte, hein? Segue vivendo. Agora, quando todo mundo presencia a morte, para as suas vidas, sente a tristeza, solidariza com as pessoas ao redor, se movimentam, lotam um estádio na Colômbia, onde aí tem a homenagem de outros times do futebol mundial, onde o Guns N' Roses fez, onde o Bayern de Munique fez o seu estádio Fica Verde. Isso é lidar com a morte. Isso é o jeito humano de lidar com a morte. Eu vejo que... eu também tinha esse pensamento de que a gente não sabia lidar com a morte, e eu percebia, eu via que a tristeza das pessoas era porque elas estavam desesperadas por não saber lidar com a morte. Só que eu percebi que o ser humano não é binário, ele não faz isso por causa disso ou aquilo por causa daquilo. Muitas vezes a gente faz coisas ao natural, nosso cérebro simplesmente nos leva para os lugares e a gente não sabe por quê. E analisando de fora, eu percebo que o cérebro dessas pessoas que estão tristes, o meu está, por causa disso, não é... eu não sei lidar com a morte, então eu vou ficar triste. Ou eu sei lidar e eu vou ignorar. Não, é porque o teu cérebro ele foi programado para ter um instinto de sobrevivência. E a proximidade, o ineditismo, ativam cada vez mais forte o teu instinto de sobrevivência. E tu faz coisas para lidar com a morte. Tu abraça a pessoa do teu lado. Para quê? Para lidar com o fato de que tu vai morrer um dia. Tu imagina lá em Chapecó, cara, pessoas que nunca se viram na vida... entraram no estádio, choraram abraçados em anônimos, sabe, cara? Isso é lidar com a morte, cara. Isso é saber lidar com a morte. Isso é o teu cérebro evoluidíssimo em comparação aos outros animais, lidando com a morte.
Quando as pessoas prestam homenagem aos mortos, que vai ter o enterro, eu acho lá. Esse evento é lidar com a morte, cara. Me diz qual é o outro animal que enterra os seus companheiros de espécie, que abraçam os outros por causa da morte, que se unem. Sabe, cara? Imagina, só acha que um cachorro vai morrer em Santa Catarina e no dia seguinte vai ter 50 mil cachorros unidos na Colômbia? Não vai ter. Ah, porque eles não têm informação. E se tivessem? E sabe o que? A única coisa que faria os cachorros se unirem em volta da morte, se eles tivessem consciência, porque para tu interpretar a informação, um bando de cachorro morreu vindo pra Colômbia, pra tu interpretar essa informação e conseguir engolir ela e entender, tu tem que ter um nível de consciência alto, que nenhum outro animal tem. Tá entendendo o que eu tô te dizendo? Que eu pensei no argumento, e se os cachorros da Colômbia ficassem sabendo que os cachorros de Santa Catarina morreram? É exatamente esse ponto. Ele só vai saber se ele tiver um nível de consciência altíssimo, que ele vai ter um cachorro, pelo menos, pra passar a informação, pra divulgar a informação, e vai ter que ter outros cachorros para interpretar aquela informação, entender a informação, absorver ela. E pra tudo isso tu precisa de um nível de consciência enorme, cara. E a gente tem consciência. A gente tem consciência. Tô suando já aqui. Eu não sei mais nada, cara. Esse podcast não vai ser engraçado porque eu não consigo. E tem outra coisa também, cara. A mesma. Eu fiquei abalado com o negócio. Mas eu sabia porque eu tava abalado. Pra mim era. Pode ser até um sentimento meio macabro, mas eu percebi assim, cara, isso aqui é necessário. Não, eu não tô dizendo que era necessário que o time inteiro da Chapecoense morresse. Tô dizendo que a morte como um todo, ela é necessária que se apresente para nós de tempo em tempo. Pra gente perceber as coisas. E eu fiquei triste pra caralho. Eu fiquei mal. E eu entendi porque eu tava mal. E eu percebi isso aqui vai ser positivo, porque as pessoas vão se unir em volta disso. Não vai ter mais guerrinha, não vai ter mais briguinha. Tu imagina, cara, aqueles caras da Colômbia lá, os barra brava da Colômbia lá. Eu não sei, cara, eu não sei se eles eram uma torcida violenta, mas... Tu viu o que eles fizeram, cara? Os caras lotaram o estádio e ficaram tocando música pra Chapecoense, cara. Você tá me entendendo, cara? Tem uns caras barra brava lá, que brigam no estádio, que dão porrada no time adversário. E esse fato mudou os caras. Esse fato uniu as pessoas em volta... Sabe, cara? Aí as pessoas, ao invés de aproveitar esse momento de solidariedade, de falar com as pessoas, de ser legal, de quebrar essas barreiras de diferença, de time de futebol, de posição ideológica, de feminismo, de blá blá blá. Não, essas pequenas pessoas continuaram insistindo no papo furado de antes. Por quê, cara? Porque vocês não conseguem lidar com a morte. Vocês não conseguem lidar com a tristeza. Vocês não conseguem admitir pra vocês mesmos que a vida de vocês é insignificante. Então vocês têm sempre que travar um embate, uma discussão, um negócio. Porque vocês têm que fugir da tristeza. Porque se vocês ficarem parados, vocês entrarem no nosso contexto de tristeza, vocês vão sentir uma coisa que vocês não estão preparados pra sentir. Porque vocês são fracos, porque vocês nunca lidaram com a tristeza. Então vocês têm que manter essa personalidade de brigar, a minha ideologia, o meu negócio. Isso vale pro feminista e pro cara mala que ficou pagando de frio calculista. Olha aqui, eu sou frio calculista. Por que você tá fazendo isso? Porque você tá com medo de sentir a tristeza. Você tá com medo de se solidarizar em volta da tristeza. Tu tem medo da tristeza e tu não precisa pagar de isentão, de diferentão, de frio, de não sei o que. E aí que eu tô entrando em outra coisa, cara. Fazer piadas com uma tragédia não tem nada a ver com não se solidarizar e não entender o momento. Porque eu fiquei triste pra caralho e eu consegui fazer piadas com os meus amigos sobre esse caso. Justamente porque eu tava mal. E por eu saber que as pessoas não entendem a piada como uma forma de demonstrar
solidariedade àquele momento. Que eu sempre falei, cara, o dia que eu morrer, eu quero que me enterrem, mas eu quero que todo mundo em volta esteja me xingando e fazendo piada. Faça o que vocês quiserem. Se as minhas ex-namoradas quiserem ir lá e dizer que meu pau era pequeno, que eu não transava, que eu era um merda, vai lá. Minha mãe quer fazer piada dizendo que eu sou um bosta, vai lá. Você me odeia, você quer me dizer, fazer piada de mim, dizer que eu, sei lá, inventar qualquer piada sobre a minha morte. Eu quero que isso aconteça. Porque eu interpreto a piada como uma defesa do cérebro, uma forma de lidar com aquilo. É uma forma que o meu corpo faz, assim, de... Até de dizer, cara, calma, não é o fim do mundo, tu sabe que vai morrer também. Então, cara, entendeu? Pode brincar com essa situação. Pra mim, eu vejo a piada com uma tragédia assim, como uma forma de... Até de melhorar, de mostrar mais solidariedade ainda. De dizer, olha aqui, cara, eu consigo pensar nisso nesse momento, então relaxa. Me abraça aqui, tranquilo. Pra mim, esse é o ponto de uma piada macabra. Por eu saber que as pessoas ao redor não entendem esse conceito de piada, eu nem fiz nada. Cara, eu fiz aqui... Eu não lembro onde é que tá, mas eu fiz uma piada com um amigo meu. A primeira que a gente fez foi... Eu acho que todo mundo deve ter feito. Foi de falar que o time da Chapecoense é fraco no jogo aéreo. Tá? É uma piada engraçada, porra. É engraçada. Eu tô aqui me segurando pra não rir. Porra, sabe? Só que se eu fizer isso publicamente, o que as pessoas vão dizer? Ah, esse cara é um merda, eu ia me fuder se eu fizesse isso. Mas explicando esse contexto, cara, eu e ele, esse meu amigo, a gente tava particularmente triste com o momento. A gente tava conversando, falando, porra, que merda, blá blá. E no meio dessa tristeza toda que a gente tava compartilhando um com o outro, a gente começou a soltar essas piadas. Por quê, cara? Porque a gente tava triste, porque a morte é isso aí, porque a vida é insignificante, sabe? E as pessoas interpretam a piada... humor negro como uma afronta, como uma ofensa, quando é justamente o contrário, cara. É muito pelo contrário. É justamente de se rebaixar e se deixar levar, cara. Olha aqui, ó. Todo mundo morre. A vida é uma grande piada. Relaxa, fica tranquilo. A gente sabe que é uma merda. Mas olha aqui, ó. A gente pode até fazer piada sobre esse caso pra tu ver como tudo é mais leve do que tu imagina que está sendo nesse momento. Mas como ninguém entende isso, eu não vou fazer. Isso é outra coisa que eu entendi calcular bem. Quando eu faço uma piada com um feminista, por exemplo, e elas enlouquecem e vêm me xingar, eu tô tranquilo. Porque eu sei que elas estão movidas por uma ideologia que é do grupinho delas, que a maioria das pessoas ao em volta não se importa. Agora, quando tem uma comoção por causa da morte, por causa da tristeza, por causa de uma tragédia, por mais que eu esteja inserido, eu sei que eu não posso fazer essa piada publicamente, porque não vão entender. Poder eu poderia, mas eu sei que não é só uma ideologiazinha de adolescente que daqui a pouco passa, entendeu? Eu sei que é um negócio profundo e sério, blá blá. E a gente fez várias piadas, cara. A gente começou a fingir que a gente era o comentarista do jogo de quarta e começou a falar quais são as chances da Chapecoense jogar contra o América de Cali. Daí a gente começou a falar assim, apesar dos 22 desfalques no elenco titular, acho que dá pra encarar, blá blá. A gente começou a fazer essas piadas, cara. Que é engraçado, cara. Eu tô rindo aqui, cara. No momento que eu passei desde quarta. Foi quarta que caiu? Não lembro quando é que caiu. Terça? Segunda? Foi terça. Desde terça eu não dou uma risada. Aí a gente fez essas piadas e eu dei risada. Tá entendendo? E teve mais, eu não lembro. A gente fez várias piadas sobre isso, cara. Eu só tô explicando, né? Porque as pessoas tendem a achar que piada é uma coisa ruim e tal. Bom, não foi engraçado hoje, foi chato. Espero que você tenha, pelo menos, refletido alguma coisa, ou sei lá, cara.